É isso mesmo, amigos. Estou aqui hoje para apresentar a vocês espíritos que voltaram da morte para nos contar como é no outro lado da vida. Se você tem curiosidade sobre isso, fica até o final do vídeo, mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e depois lembre-se de compartilhar com os amigos, tá bom? Então, alguns espíritos retornam do mundo espiritual constantemente. Na verdade, centenas deles já retornaram para nos relatar em livros que estão aí publicados por diversos médiuns de muita credibilidade, como foram suas experiências no pós-morte. Mas hoje quero destacar para vocês três em especial. Um é o espírito André Luiz, muito conhecido pelo livro Nosso Lar, que inicia a série A Vida no Mundo Espiritual. André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, veio e nos deixou esse livro maravilhoso, que já virou filme e que em breve terá continuação em filme, né? Que é o Nosso Lar 2, baseado na obra Os Mensageiros, que é a segunda dessa coleção A Vida no Mundo Espiritual. Nesta obra aqui, iremos conhecer a vida de André Luiz, como ele chegou ao mundo espiritual, as experiências pelas quais ele passou e entender por que ele demorou tantos anos sofrendo no mundo espiritual. Quais as causas desse sofrimento? Porque uma pessoa que dedicou a sua vida à medicina, à sua família, mesmo assim teve tanta dificuldade no mundo espiritual de se ambientar bem. Vamos entender que isso não é consequência do julgamento de Deus, não é consequência de uma punição de Deus, mas das próprias escolhas que André Luiz fez para ele e das consequências que essas escolhas trouxeram para a sua encarnação e também para a sua desencarnação no mundo espiritual. Porém, veremos que a magnanimidade divina é tão extraordinária que mesmo para espíritos endividados há sempre uma esperança, uma oportunidade de recomeço, e veremos como isso se delineia nesta obra Nosso Lar, que ao longo dela já iremos perceber bastante a evolução de André Luiz no mundo espiritual e a sua adaptação à nova realidade, inclusive já iniciando os primeiros passos no trabalho no mundo espiritual e de assistência aos encarnados também. Esta é a primeira dica, Nosso Lar, de André Luiz. A segunda dica é o livro Violetas na Janela. O espírito Patrícia, através da médium Vera Lúcia Marinzec, vem nos relatar como foi a sua experiência, que é bastante diferente da experiência de André Luiz. Trata-se aqui do desencarne de uma moça de apenas 19 anos, que já tinha um certo conhecimento espírita e que, consequentemente, dedicava-se na busca da sua transformação moral, tinha uma educação preocupada na sua evolução espiritual e assim pôde também se adaptar melhor à nova realidade do mundo espiritual, até mesmo pelo merecimento de sua família, como seu pai, sua mãe e alguns outros ascendentes que já vinham realizando um grande esforço para tentar auxiliar Patrícia nesse momento de transição, que é sempre tão difícil e importante para todos nós. E o terceiro livro é o livro Voltei, também do médium Chico Xavier, através do espírito Irmão Jacó, que na verdade é o espírito de um ex-vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, chamada Frederico Figner, e que era uma pessoa que passou a vida realizando muitas atividades boas, ajudou muita gente, procurou divulgar a doutrina espírita, mas ainda assim relata que teve uma certa dificuldade de adaptação ao mundo espiritual. E por isso é importante lermos essas três obras para vermos que a evolução espiritual ela não se dá num passe de mágica, que as consequências do nosso sofrimento ou do nosso nossa boa recepção no mundo espiritual resultam das escolhas que fazemos na nossa vida, mas que também a nossa evolução ela é um pouco lenta, a nossa transformação não é assim em um passe de mágica, e que muitas vezes já conseguimos avançar um pouco em alguns aspectos da nossa evolução, mas por outro lado terminamos deixando de avançar mais por pequenas coisas. Frederico Figner, como espírito Irmão Jacó, nesse livro aqui, nos relata, por exemplo, que teve dificuldades de se desapegar de certas coisas da sua vida para conseguir avançar mais rápido no mundo espiritual.
Então fica essa lição para todos nós, de que o exercício da desencarnação tem que começar logo agora, no desapego dos relacionamentos, no desapego das coisas materiais, entendermos que a nossa evolução depende individualmente de cada um de nós, mas que ao mesmo tempo precisamos auxiliar os nossos companheiros de jornada, os nossos irmãos espirituais, a diminuir as suas dores, as suas angústias, os seus sofrimentos. E quanto mais renunciamos aos prazeres mundanos e mais nos dedicamos ao próximo, mais estamos sintonizando com os espíritos amigos e facilitando o nosso retorno e a nossa adaptação ao mundo espiritual quando chegar o momento. Então, para quem acha e diz com tanta segurança que quem morreu não voltou para contar como é do lado de lá, está enganado. Constantemente, espíritos superiores e espíritos inferiores também retornam relatando os bons resultados ou os resultados negativos que colheram de acordo com o que plantaram aqui na Terra, tá bom? Então, ficam essas dicas de leitura, o livro Voltei, o livro Nosso Lar e o livro Violeiro na Janela. Comente aí comigo quais desses você já leu, o que achou e se tem mais algum para recomendar para todos nós aí, tá certo? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o fim. Deixe seu like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal e ative as notificações, tá certo? Muito obrigado, fique com Deus, até a próxima e muita paz. Tchau!